Numa sociedade cada vez mais global, o conhecimento não tem fronteiras e a ciência não foge à regra. Em Portugal, muitos dos seus protagonistas trabalham nos 25 laboratórios associados. Em cada rosto há uma história que nos leva a tantas outras. Para os cientistas, o universo é o limite. Pelo menos é assim para João Varela. Questões essenciais, como a origem do universo e a matéria que o constitui, estão no centro da sua investigação. O investigador do LIP, o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, é responsável pelo CMS. Este é um dos 4 detectores que estão a ser instalados no CERN, na Suíça, e que está associado a um novo e complexo acelerador que será posto à prova dentro de pouco tempo. O LIP foi responsável pelo sistema de leitura dos dados de um dos 4 grandes detectores de CMS. Portanto, que é o detector que em CMS é responsável pela medida dos eletrões e dos fotões. O CMS é como uma gigantesca câmara digital, com 100 milhões de pixels e que tira 40 milhões de fotografias por segundo. E com tanta fotografia por segundo é preciso um sistema muito sofisticado para ler estes dados, destes 100 milhões de pixels, a esta velocidade, e ser capaz de filtrar e de selecionar os dados que são interessantes. O laboratório português está também envolvido na construção de outro detector, o Atlas. Um dos passos mais importantes da investigação foi a inserção de 500 mil fibras ópticas em 150 mil perfis, numa parte específica do Atlas. No limite da tecnologia de plásticos finos, porque são centenas de microns de espessura e comprimentos da ordem dos 2 metros. A investigação feita para o CERN trouxe novos conhecimentos que estão a ser transformados em projetos. É o caso do PET, um meio de diagnóstico inovador que ainda este ano será instalado no Hospital Garcia da Horta, em Almada. É um sistema de detecção de cancro, vocacionado para o cancro da mama, embora a tecnologia possa ser aplicada ao diagnóstico de outros cancros. Mas basicamente é um sistema de imagem médica que permite identificar na imagem focos de cancerígenos. A colaboração com uma instituição como o CERN é importante se pensarmos que foi aqui mesmo que nasceu a internet. As experiências na área da computação, iniciadas nos anos 70, deram origem a um meio de difusão que viria a tornar-se global. A internet é hoje fundamental para nós investigadores das ciências sociais, porque é uma forma não só de disponibilizar informação, de trocá-la, como até de ativar a cidadania. Luísa Schmidt e Pedro Magalhães são investigadores do Instituto de Ciências Sociais e têm como missão descodificar sociologicamente o comportamento humano. Um dos estudos recentes incidiu sobre as atitudes políticas dos portugueses. Os partidos políticos e, no fundo, os eleitorados desses partidos políticos não estarem, no nosso caso, e ao contrário do que sucede noutras democracias mais antigas, fortemente ancorados do ponto de vista social. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os partidos não têm um eleitorado claramente identificável do ponto de vista sociológico. Questões como o desenvolvimento sustentável, as políticas da água e dos resíduos urbanos integram as linhas de ação do Instituto de Ciências Sociais. Qualquer que seja a temática, há sempre a preocupação de ir ao encontro dos cidadãos. Lançámos agora um inquérito às 15 mil escolas do país para saber que projetos de educação ambiental e de educação para o desenvolvimento sustentável hoje ocorrem nas escolas, e essa monitorização, esse acompanhamento também se faz à opinião pública, como é que são as percepções, as representações, os valores, novos valores ambientais das pessoas, e fazemos inúmeros inquéritos desse ponto de vista e também fazemos estudos comportamentais, como é que as pessoas estão a integrar nas suas práticas estas questões altamente complexas, como por exemplo as alterações climáticas. As alterações climáticas centram precisamente a atenção de Gonçalo Vieira. O geógrafo português faz parte do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, que dentro de pouco tempo irá iniciar uma colaboração com o Centro de Geofísica, um dos parceiros do Instituto Dom Luís, laboratório associado. Desta cooperação deverão surgir novas oportunidades para que cientistas portugueses possam estudar as condições do permafrost, o subsolo permanentemente gelado na Antártida. Houve áreas onde nós não imaginávamos que houvesse quantidades de gelo maciço
no solo e onde ocorrem. Pensávamos que provavelmente existiria permafrost, mas não gelo maciço, essencialmente pedaços de solo e rocha com gelo no meio dos poros, mas há áreas onde ocorrem de facto grandes pedaços de gelo maciço, e isso foi uma descoberta que nós fizemos com base nestas sondagens. Gelo que pode ter, neste momento nós pensamos que essa área tem, a área que estou a falar, terá esse gelo maciço formou-se entre 300 e há 700 anos atrás. Gonçalo Vieira integra também o Comitê Português para o Ano Polar Internacional. Este grupo pretende reforçar a presença de Portugal na Antártida e envolve cientistas de norte a sul do país, de diferentes áreas de investigação. Adelino Canário, do Centro de Ciências do Mar, do Algarve, é um deles. Gonçalo Vieira, daqui é Adelino Canário. Olha, aquela reunião do Ano Polar Internacional não podemos ter naquela data, porque tenho aqui uma coisa no CCMAR. Portanto, temos que marcar para outra altura, tá bom? Ok, um abraço, tchau. O Centro de Ciências do Mar, do Algarve, é um dos parceiros do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, laboratório associado. Um dos projetos em curso passa pela descodificação do genoma de espécies como o robalo e a dourada. O Centro de Ciências do Mar do Algarve é uma das 40 instituições provenientes de 20 países que integram uma rede europeia na área da genética animal. A partilha de conhecimentos e de experiências a nível global é uma das vantagens desta cooperação. E no caso português, o projeto LIFE é já visto como um caso exemplar de investigação aplicada. O objetivo do projeto é, na zona do Parque Natural da Arrábida, portanto, na Reserva Marinha, recuperar os fundos que, entretanto, com arrastos e a pesca, foram sendo destruídos. Portanto, é plantar plantas marinhas de novo, de modo a que as espécies, as larvas e os juvenis das espécies que lá existem, possam desenvolver-se e, portanto, isso vai facilitar depois porque vai fornecer indivíduos para a própria pesca. Outros investigadores do CCMAR têm também apostado no estudo de espécies que habitam a Antártida. A intenção é reforçar esta investigação no terreno, até porque o Ano Polar Internacional, que se celebra entre 2007 e 2009, reúne as mais variadas instituições. É o caso da Agência Espacial Europeia. Nos próximos 2 anos, a ESA vai disponibilizar aos cientistas imagens recolhidas por 3 satélites que cobrem a Antártida. E Ireneu Dias, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do INESC Porto, conhece bem este tipo de satélites. Na prática, estamos a desenvolver tecnologia baseada nestes dispositivos em fibra óptica, que serão fabricados na forma de filtros, que permitirão, a bordo de um satélite, monitorizar a quantidade de dióxido de carbono que existe na atmosfera numa determinada região. Foi um concurso que a ESA abriu para grupos de investigação. Nós concorremos numa base competitiva e ganhamos. Estamos a desenvolver esse projeto para a ESA. Aqui desenvolvem-se projetos em áreas que vão desde as telecomunicações, passando pela optoeletrónica, até aos sistemas de energia. Por tradição, há uma forte ligação às empresas. A utilização de fibra óptica para desenvolver tecnologia que permite medir a vibração e a temperatura de estruturas é uma das aplicações do trabalho feito no Instituto. Michael Leitner está neste laboratório desde 2006. É austríaco e escolheu Portugal para fazer um doutoramento em Física, através do qual espera levar a bom porto um meio de diagnóstico inovador na área da saúde. Isto é uma experiência de imagiologia médica, sobre a tomografia de óptica corrente. E o que eu faço é, por exemplo, depois tirar imagens da retina, no olho, ou da superfície da pele humana, mas também pode ser aplicada para tratamentos como uma droga vai penetrar na superfície da pele ou do olho. Tal como Michael Leitner, também Myriam Langari optou por Portugal. A investigadora nasceu em Marrocos e, ao longo da sua carreira científica, passou pela Austrália e por França. Estas viagens dão a oportunidade de conhecer pessoas que vêm de outros países, nem aquele país onde vamos, mas outros. Então é muito enriquecedor. E além da parte profissional, também é bom de aproveitar do lugar aonde vamos para conhecer
aquele país, conhecer aquele cidadão onde vamos e aprender coisas novas. Mérian está há 3 anos no IBMC INEB. Desde a primeira hora que as duas instituições integram a lista de laboratórios associados. E trata essencialmente o IBMC mais de doenças genéticas do foro neurológico, muitas delas, não todas, de doenças infecciosas que têm a ver com perceber os mecanismos de adaptação e regulação dos seres vivos em relação ao stress, uma área de novos materiais, utilizando regeneração de células, células estaminais, as nanotecnologias, isto já no INEB, no Instituto de Engenharia Biomédica, com uma área de métodos de diagnóstico não invasivos, novos e avançados, para se poder olhar para o interior dos seres vivos, das células, sem ter que as abrir, ao fim e ao cabo. Graça Porto é uma das investigadoras do Centro de Genética Preditiva e Preventiva do IBMC, o Instituto de Biologia Molecular e Celular. O centro foi criado para diagnosticar e prevenir doenças com alguma prevalência em Portugal. São, por exemplo, a paraamiloidose, que as pessoas normalmente conhecem pela doença dos pezinhos e que oferece o diagnóstico da doença. São doenças neurológicas, ataxias hereditárias, como por exemplo a doença de Huntington ou a doença de Machado-Joseph, que têm cá também as suas consultas de aconselhamento, e a hemocromatose hereditária, a tal doença de sobrecarga de ferro, em que tem uma frequência muito alta na população e por isso requer programas de rastreio em famílias e em grande número de famílias. Aqui, doentes e familiares têm as portas abertas. O centro disponibiliza consultas médicas, conseguindo desta forma ter acesso direto às populações afetadas. E é por aqui que passa o futuro da ciência. Fazer investigação virada para a sociedade e ir ao encontro de soluções que possam ser úteis para os cidadãos. A filosofia do IBMC é partilhada também pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Eu, se tiver que identificar a característica mais interessante do Instituto, foi ter de fazer sempre investigação em patologia humana. Antes de mais nada, a patologia humana de que nós tivéssemos muitos casos. Portanto, porque se tivermos muitos casos, nós somos úteis para o país e, por outro lado, também somos competitivos internacionalmente. Você está a ver que se a gente começar a fazer a investigação de uma coisa que é uma pinta amarela de um caso que apareceu não sei aonde, pá, nunca mais publica coisa nenhuma. Ou, por outro, até pode publicar um artigo, porque é um artigo anedótico, mas não tem repercussão social, não dá uma escola. A investigação na área do cancro é a imagem de marca do IPATIMUP. Maria José Oliveira é um dos rostos de um projeto ligado ao cancro do estômago. Os dados mais recentes, de 2002, demonstram-nos que ocorrem anualmente, a nível mundial, cerca de mais de 930 mil novos casos de cancro do estômago e que ocorrem mais de 700 mil mortes, que é um número bastante elevado. Em Portugal, o cancro do estômago é também um dos cancros mais frequentes e anualmente estima-se que na nossa população surjam cerca de 3.500 novos casos de cancro do estômago por ano e cerca de 2.700 mortes sejam devidas a esta doença neoplásica. Os dados revelam ainda que, em Portugal, cerca de 80% da população adulta está infectada pela bactéria Helicobacter pylori. Curiosamente, e apesar desta prevalência bastante elevada, os investigadores concluíram que só uma pequena percentagem das pessoas infectadas é que desenvolvem cancro no estômago. No IPATIMUP, são realizados alguns dos mais avançados exames de anatomia patológica. E o desenvolvimento de tecnologia de ponta ligada ao diagnóstico de doenças é justamente uma das áreas de especialização do Instituto de Nanotecnologias. Na área ligada às aplicações, portanto, biológicas, portanto, um exemplo simples são sistemas, portanto, para controle, portanto, por exemplo, doenças em casa. Quer ter um pequeno kit, não é? E põe uma gotinha de saliva, um pedacinho de urina, um pinguinho de sangue, não é? E o sistema permite-lhe fazer uma análise, não é? E permite diagnosticar preventivamente a existência, portanto, de uma série de problemas, não é? Portanto, no organismo. Além dos sistemas para diagnóstico médico, o Instituto de Nanotecnologias desenvolve investigação na área do armazenamento de dados em suporte magnético
e em microestruturas eletromecânicas. Na Forja está também a criação do Laboratório Ibérico de Nanotecnologias, que ficará situado em Braga. A nanomedicina, a qualidade alimentar e o controlo ambiental serão as áreas-chave de um projeto que vai reforçar os laços entre Portugal e Espanha. Desde novembro de 2006 que o Instituto de Nanotecnologias é um laboratório associado, integrando a Unidade de Microsistemas e Nanotecnologias do INESC, o Instituto de Física de Materiais da Universidade do Porto e o Centro de Química e Física Molecular do Instituto Superior Técnico. E é aqui, no técnico, que se faz a coordenação da participação portuguesa num programa europeu com um projeto muito ambicioso: a construção de uma central de energia elétrica baseada em reações de fusão nuclear. A fusão nuclear obtém-se com uma reação envolvendo deutério e trítio. Mas de onde é que eu tiro o deutério? Tiro da água. E onde é que eu tiro o trítio? Produzo no interior do reator a partir do lítio. E de onde é que vem o lítio? Vem da água do mar. Portanto, eu posso dizer que a água e a água do mar são as fontes, os combustíveis para a fusão nuclear. E temos aqui umas fontes de combustíveis renovável e, por outro lado, praticamente inesgotável. Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos são apenas alguns dos países envolvidos no projeto ITER. Os preparativos para a construção da central já começaram em Cadarache, no sul de França. A primeira grande etapa foi a demonstração da possibilidade de realizar reações de fusão na Terra. Isso foi realizado em 2 tokamaks, que são 2 máquinas de fusão nuclear, de que nós em Portugal temos uma. E numa dessas máquinas, que foi o JET, Joint European Torus, que é um projeto comunitário onde Portugal participa desde 1990, nós conseguimos já obter reações de fusão de uma forma controlada na Terra, mas infelizmente com um rendimento menor que 1. A complexidade de uma infraestrutura como o ITER levou os cientistas a adotarem um sistema eficaz de transporte. A equipa europeia precisou de um estudo sobre o transporte automático de materiais dentro do edifício do reator e entre o edifício do reator e edifícios adjacentes, e foi uma equipa aqui do Instituto de Sistemas e Robótica que fez o desenvolvimento e o estudo de viabilidade de uma solução inovadora para esse transporte, uma solução baseada em robôs autónomos. E essa solução, tenho uma pontinha de orgulho de dizer que essa solução foi a solução escolhida pelos responsáveis do ITER para ser implementada. Isabel Ribeiro é presidente do Instituto de Sistemas e Robótica. O desenvolvimento de veículos submarinos autónomos e de veículos de superfície é uma das áreas de investigação deste laboratório associado. As equipas de biólogos e geólogos marinhos de outros centros beneficiam deste trabalho, já que o desenvolvimento desta tecnologia permite explorar o fundo dos oceanos de uma forma mais eficaz e segura. Este laboratório associado tem uma grande ligação, digamos, internacional. De há muitos anos que é a nossa maneira de estar, de termos colaboração do ponto de vista de projetos de investigação, de colaborações, e temos colaborações com Estados Unidos, América do Sul, Europa, Índia, Austrália. Portanto, a nossa prática de todos os dias é uma prática feita em conjunto com colegas de outros países. O trabalho desenvolvido neste laboratório é a prova de que a ciência se faz pela convergência de diferentes disciplinas. Neste caso, a robótica surge associada à biologia, à cognição e às neurociências. E Ricardo Gil da Costa é um dos neurocientistas que faz dos macacos o seu objeto de estudo. Já fez trabalhos de campo no Quênia e no Panamá. Nos estudos feitos com macacos rezos e utilizando técnicas de imagiologia, o investigador tenta compreender melhor o funcionamento da mente. Pensares que tens fome e sabes que vais à cozinha e que vais comer qualquer coisa, seja olhares para um relógio, saber que eles são, tudo no fundo o que nos faz funcionar o nosso cérebro, que em casos, por exemplo, de Parkinson, de Alzheimer, há deterioração de tecidos neuronais e que, portanto, começa a haver uma decrepitude, uma senilidade destes sistemas. Um dos problemas é que nós não percebemos, não sabemos ainda bem como é que os sistemas funcionam. Ricardo Gil da Costa divide o seu tempo entre Portugal e os Estados Unidos.
Por cá, mantém uma importante colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciências, em Oeiras, onde trabalhou Rodrigo Cunha. Atualmente, o investigador está no Centro de Neurociências de Coimbra, onde tem estudado a influência do consumo de cafeína no aparecimento de doenças como Parkinson. Eu tive a felicidade de seguir um programa que foi desde o laboratório até à construção de fármacos que hoje estão a ser testados em doentes e que estão a atuar. É a terapia mais promissora que existe nesta altura, sem ser derivados de dopamina para a doença de Parkinson. E o que estamos a fazer agora no nosso grupo de investigação é transpor estas ideias para outro tipo de doenças neurodegenerativas, com particular incidência em problemas de memória. O medicamento já desenvolvido contou com a participação de uma farmacêutica, tendo-se tornado o primeiro fármaco do género produzido integralmente em Portugal. Esta foi uma investigação que deu os primeiros passos no IGC, que é, aliás, um dos parceiros do Instituto de Tecnologia Química e Biológica. Zoran Visak chegou a este laboratório acompanhado pela mulher. Passaram pela Alemanha e por Espanha e há 7 anos decidiram que este era o sítio ideal para darem continuidade às suas carreiras científicas. Desde o início foi muito bom, porque acho que portugueses são gente muito tranquilos e também abertos e não é muito difícil ser estrangeiro em Portugal. O outro lado também é um país que avançou muito dos últimos 15 a 20 anos e também investigador pode ganhar muitas coisas ali. Neste laboratório associado, uma das investigações mais promissoras é a do Laboratório de Termodinâmica Molecular. Os cientistas estão a estudar as propriedades dos líquidos iónicos, sais semelhantes ao sal de cozinha vulgar, mas em estado líquido, que podem dar origem a novos fármacos. Também em termos ecológicos, estamos interessados em usar os líquidos iónicos para degradação de resíduos, portanto, ver como é que micro-organismos que degradam resíduos conseguem degradá-los melhor, mais eficientemente, a uma maior velocidade, eventualmente se forem ensinados, digamos, a fazer essa degradação num meio de líquido iónico, que normalmente é um acelerador de reações químicas e a gente espera que seja também um acelerador de reações bioquímicas. A demonstração recente de que os líquidos iónicos são recicláveis e que são capazes de substituir solventes químicos derivados do petróleo valeu a publicação de um artigo na Nature. A resistência das bactérias aos medicamentos é, aliás, um problema que se arrasta um pouco por todo o mundo. Em Angola, por exemplo, verificou-se que certos fármacos já não surtem qualquer efeito na luta contra patologias como a doença do sono. Contrariar esta tendência é a missão da Unidade Clínica das Doenças Tropicais, que engloba investigadores do Centro de Malária e outras doenças tropicais, laboratório associado. E há muitos aspectos que não estão bem caracterizados do ponto de vista quer do agente infeccioso, quer das características clínicas, quer dos aspectos de localização geográfica das várias populações do ponto de vista genético dos parasitas. E uma das áreas que estamos interessados em desenvolver com os nossos parceiros africanos é a área da epidemiologia molecular. Esta unidade do Instituto de Higiene e Medicina Tropical mantém uma intensa relação com o Instituto de Combate e Controlo das Trypanosomiases, sediado em Luanda. Nós já temos um pico de doentes, de modo que em 1995 conseguimos obter 8.500 doentes. Compara-se com 3 doentes de 74 e 8.000, é um surto muito grande. E com a colaboração que nós temos com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, com a equipa dirigida pelo professor Tuguia e que integra muitos investigadores, nós temos a esperança que dias melhores surgirão para Angola e para essa enfermidade. Há 6 anos que os investigadores estão a trabalhar na solução para este problema. Uma vacina de DNA tem vindo a ser testada na esperança de se alcançar uma resposta eficaz de imunidade. E é também em aplicações relacionadas com o DNA que tem trabalhado o I3N. Este laboratório conta com a participação do CENIMAT, o Centro de Investigação dos Materiais da Universidade Nova de Lisboa. Aqui está a ser estudado um método de detecção de DNA baseado em sensores ópticos inovadores. Além deste projeto, que já foi patenteado, os investigadores apostam noutras soluções utilizando películas finas. Esta eletrónica transparente
tem despertado o interesse da indústria no desenvolvimento de mostradores de telemóveis, computadores de bolso e televisores. Isto que está aqui é um plástico similar ao plástico de uma garrafa de água. Portanto, e isto é a prova que se eu utilizasse temperatura, o plástico derretia. Portanto, o plástico está cá, o filme está cá e eu tenho aqui umas luzinhas que vou agora, com uma simples bateria, acender. Portanto, isto prova que, primeiro, o material é muito condutor, mantém as propriedades transparentes e, por outro lado, foi feito à temperatura ambiente porque está depositado num plástico. Isto é inovação em termos mundiais, inclusivamente. Esta é a prova de que a ciência é feita a pensar nos cidadãos. Todos os dias há quem dê o seu melhor, num laboratório em Portugal ou em qualquer parte do globo. Qualquer que seja a distância, a verdade é que a investigação científica não conhece barreiras. E nunca conceitos como o da cooperação fizeram tanto sentido. E só uma união de esforços poderá dar respostas eficazes numa sociedade cada vez mais global e exigente.